Olá pessoal, meu nome é Wellington Cerqueira Santos, tenho 42 anos, sou conhecido como Wellington Bahia, sou professor de yoga e meditação, tenho 4 filhos, um filho eu tive recentemente. Vou contar um pouco da minha história como pai solo. Ter dupla função não é padecer no paraíso em hipótese alguma não. Eu admiro a maioria dos lares brasileiros que são regidos e criados por mães. Essas mães, em sua imensa maioria, são mães pretas, né, que saem para trabalhar e cuidar de filhos. Eu senti e sinto na pele essa dificuldade. E eu vejo isso com muita admiração, mas a gente não pode romantizar isso não. Não é padecer no paraíso de hipótese alguma. Nós sofremos um impacto na nossa vida social, nós sofremos um impacto até quando a gente vai iniciar outros relacionamentos, porque a gente tem essa dedicação aos filhos e é difícil achar pessoas que compreendam isso. Não é simples, mas a gente tenta superar tudo isso com muito amor, tá? Ser pai para mim é uma dádiva e um privilégio. Acho que você ser incumbido da missão de poder guiar um outro ser, né, durante sua trajetória, né, até ele se tornar de criança, até ele se tornar adulto, é uma dádiva sim. Não deixa de ser uma responsabilidade, mas eu encaro como uma dádiva, como um presente. Ser pai para mim é um presente e que eu assumo e tenho com muito carinho. É isso, uma dádiva ser pai. Isso começou quando eu residia ainda na cidade de São Paulo. Os meus 3 filhos mais velhos, né, foram fruto de um relacionamento que tive de 11 anos. E esse relacionamento teve um final conturbado, no qual a parte materna se abdicou. Abriu mão da sua condição, né, de poder ou cuidar, auxiliar ou tomar conta dos filhos junto comigo. E aí eu acabei de forma judicial, né, ganhando a guarda permanente dos filhos, porque se tratava praticamente de um abandono. E a partir daí começa a minha vida, né, como pai e mãe. Eu tive muitas dificuldades, primeiramente de ordem financeira, já que nunca houve, né, nem na época, nem atualmente, uma colaboração, né, ou uma espécie de contribuição da parte materna, né, na criação dos filhos de ordem financeira. E também eu tive outras dificuldades também em relação ao trabalho, porque na época que eu fiquei com meus filhos, eu trabalhava numa empresa de médio porte, e aí para ficar próximo de casa, o trabalho, eu tive que sair dessa empresa e ir para uma empresa de pequeno porte. Para quem residiu em cidade grande sabe como é difícil, a gente sempre trabalha em locais longe de onde a gente reside, e como eu já naquele momento assumi a condição de cuidar dos filhos sozinho, eu precisava de um trabalho próximo à minha casa, então eu tive que ir para essa empresa bem menor. Isso também impactou diretamente na minha renda, que eu passei a ganhar bem menos também. Consegui, né, com muita dificuldade, né, ainda me manter lá por 5 anos, praticamente, né, ganhando o suficiente para pagar as contas, né, e para poder me manter, eu e meus filhos, né. Depois de 5 anos, devido a essa dificuldade, eu acabei retornando para minha cidade natal, que é Rui Barbosa, no interior da Bahia. E aqui no interior, hoje meus filhos, que na época o filho mais novo tinha 1 ano e meio, o filho do meio tinha 6 anos e o mais velho tinha 9 anos. Hoje eles têm 10 anos, 16 anos e 18 anos. Então eles já estão numa fase adolescente, adulto, pré-adolescente, né? Já fica mais fácil. Mas mesmo assim a gente tem a dupla função de poder resolver questões, né, relacionadas aos filhos.
Mas como aqui no interior estou próximo de parentes, minha família vive aqui, estou próximo de amigos, e aqui a proximidade de onde a gente trabalha, para onde a gente reside, é muito boa. Então a gente tá sempre em casa, né? A gente pode se locomover sempre para estar em casa, almoçando em casa, tomando café em casa. Isso facilitou muito. E assim, a maior dificuldade que eu encontrei mesmo para essa dupla função foi mesmo conciliar a vida profissional à vida residencial, porque filho requer atenção, e a gente às vezes chega do trabalho, a gente está cansado e tal, e a gente tem que ali sempre se dividir, né? E sempre se reenergizar sempre para poder estar ali podendo atender as necessidades, né, que os filhos passam. Não é simples, né? A gente supera isso com muito amor e dedicação, mas ter dupla função não é padecer no paraíso em hipótese alguma, não. Tá? É isso um pouquinho da minha história, né, como pai e mãe.